O tema que daria seria: o seu coração vai arder. Por isso falo que é uma declaração profética, porque é um desejo meu que isso aconteça com você, e é um desejo de Deus que aconteça com você também. Então eu gostaria que nós repetíssemos essa declaração profética, mas vamos falar a respeito de nós mesmos. Diga assim: o meu coração vai arder. O meu coração vai arder. Mais forte. O meu coração vai arder. Só esse lado aqui. O meu coração vai arder. Esse aqui. O meu coração vai arder. Os homens. O meu coração vai arder. As mulheres. O meu coração vai arder. Todos juntos. O meu coração vai arder. Meu coração vai arder. O texto que eu acabei de ler diz que no exato dia da ressurreição. Por que ressurreição, pastor? Porque a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, e esse foi morto na cruz. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito de Deus como a glória do Pai. Esse mesmo Jesus que estava lá na criação, quando Deus vai criar a terra, quando Deus vai criar o sol, quando Deus vai criar tudo, Ele só fala: haja, 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 e ouve. Mas quando Deus vai criar o homem, quando Ele criou a mim, quando Ele criou você, Ele vai até a beira de um rio, Ele faz um boneco de barro ali, e era só um boneco de barro. E o que faz a diferença nesse boneco de barro é quando Deus sopra o fôlego de vida. Só que naquele dia, antes de criar o homem, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ninguém é feliz sozinho, meu irmão. Deus está no céu e Ele diz: façamos. No princípio o Senhor já estava. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Mas esse Cristo convinha que Ele viesse até a terra, nascesse de uma mulher virgem chamada Maria, noiva de um jovem chamado José. José recebe Jesus como se fosse seu filho, cria um menino. A Bíblia fala que aos 12 anos Jesus é esquecido no templo, e ali ele conversa com as autoridades no templo, e as pessoas ficavam boquiabertas com a autoridade que havia nele. Aos 30 anos do seu ministério, ele vem a público. João Batista, seu primo, profeta, nasce primeiro que ele, inicia o ministério primeiro que ele, mas não é maior do que ele. Esse João Batista é aquele do qual Isaías profetizava: virá um que vai preparar o caminho, os vales serão levantados, os montes serão aplanados, e ele vai preparar o caminho para o Senhor. Quando Jesus aparece, ele vem até João para ser batizado. João fala assim: não, eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. E Jesus fala: não, é necessário que isso aconteça. Quando Jesus entra na água, ele é batizado por João. Desce o Espírito Santo como pomba sobre ele, e uma voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. João Batista, antes mesmo de Jesus aparecer, ele dizia: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando Jesus ele aparece e inicia o seu ministério, alguns ficam enciumados e dizem: olha, João, ele também está batizando, algumas pessoas estão seguindo ele. E João fala assim: importa que ele cresça e que eu diminua, porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse Cristo inicia o seu ministério público em um casamento. Ele vai num casamento ali, acaba o vinho, acaba a
É um casamento que já começa a fracassar no início, como muitos hoje, meu irmão. Um casamento que já começa errado, já começa com falta, já começa com deficiência. Aí Jesus está naquela festa, ele realiza um milagre, ele traz alegria de volta para aquela família. E assim ele fez muitos milagres. Só que Jesus, ele confrontava o sistema religioso do seu tempo. Jesus, ele tocava em morto. Jesus sentava com pecadores. Meu irmão, se Jesus estivesse aqui de repente, eu tinha dizer que Jesus não era crente, cara. Jesus era diferente. E Jesus, algumas pessoas que eram líderes, chefes na religião, se incomodavam com Jesus e decidiram fazer algo que para eles era vontade deles, mas já era propósito de Deus. Buscavam uma forma de matar Jesus. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. E quando ele diz eu e o Pai somos um, os escribas, os fariseus, os doutores da lei disseram: ele blasfemou. Ele precisa ser morto, porque ele se fez Deus. Ele precisa ser morto. Um dia Jesus está no Getsemane orando com seus discípulos. Ele sabia que ele seria preso. Ele sabia que seria preso. Na ceia ele fala: um de vós vai me trair. Quem? O que coloca a mão comigo aqui? E é Judas. E Jesus fala: vai e faz o que você tem que fazer. Judas vai. Jesus, ele chama os seus discípulos, vai até o Getsemane, chama 3 mais chegados, e ele vai a um lugar de intimidade, porque existem pessoas que Deus vai levar a um lugar de intimidade. Você quer isso, meu irmão? Ele chama esses homens até um jardim secreto, e quando chega ali ele se ajoelha, e ele começa a orar e se angustiar e se entristecer. Ei, Jesus se angustiou, se entristeceu. Vai nos seus discípulos e fala: ora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele transpirou sangue de tanta agonia. Sabe por quê? Porque ele era Deus, mas também era homem. Isso nos leva a entender que independente se eu sirvo a Cristo ou não, eu também vou me entristecer, eu vou me angustiar. Eu terei dias de luta, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Faz parte dessa terra, faz parte dessa vida. E aí, pastor? E aí que Jesus está ali no Getsemane, quando de repente chega Judas. Judas, o traidor, ele traz os soldados para prender Jesus. Por que ele traz? Porque ele sabia onde Jesus estava. Quando ele chega ali, ele fala: olha, aquele que eu beijar, esse vocês vão prender. Que os seus discípulos se pareciam com ele. Vocês não vão matar um homem enganado. Então aquele que eu beijar. Quando Judas chega e beija Jesus, Jesus faz uma pergunta: traidor, o que você veio fazer aqui? Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou? Não, cara. Jesus fala a coisa mais louca do mundo. Ele fala: amigo, o que você veio fazer aqui? Amigo, pastor? O próprio Jesus disse: nenhum daqueles que o Pai me der eu lançarei fora. A Bíblia diz que Judas se fez traidor. A palavra Judas vem da origem do nome Judá, que significa louvor. A Bíblia fala de outro Judas. Ei, entre os 12 tinha outro Judas. Só que ninguém vai colocar o nome do filho de Judas, porque esse Judas sujou o nome, que era uma bênção que vem de Judá. Jesus, ele é preso, seus discípulos fogem. Ele fica sozinho. A Bíblia fala que todos o abandonaram. Ele é levado do Getsemane para o Gólgota. Passa pela via dolorosa. É cuspido. Ele é chicoteado. Isaías vai dizer que ele é moído pelas nossas transgressões. Moído, meu irmão, é um nível de sofrimento inimaginável. É um nível de sofrimento que Mel Gibson não conseguiu transmitir no seu filme. Por mais intenso que ele seja, por melhor que ele seja, por mais real que ele pareça, Isaías fala que moeram ele, colocam ele na cruz do Calvário. E quando colocam ele na cruz do Calvário, pensando: nós o paramos,
nós paramos a sua obra. Não, levaram ele exatamente para onde o Pai queria. Entenda uma coisa que nós temos aprendido nesses dias: quando você estiver alinhado com a vontade do Pai, a única coisa que o diabo vai conseguir fazer é soprar você e te empurrar para a vontade de Deus. José, seus irmãos pensam: ah, José é sonhador, eu vou amarrar ele, vou jogar ele no poço. Não, vamos vender ele para o Egito. Pagaram a passagem dele e empurraram ele para o propósito de Deus. Porque o diabo não sabe o que Deus tem para você. Deixa eu te contar uma coisa aqui: tentando te atrapalhar em alguns momentos, o diabo só vai te empurrar para o propósito. Isso quando você tem uma vida alinhada com o Senhor. Isso quando você está conectado com o Pai. Aí eu imagino o inferno, todo mundo olhando e pensando: paramos ele, paramos o seu ministério, neutralizamos as suas ações. Aí eles desafiavam Jesus e eles diziam assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí, cara. Vamos, mostra o teu poder. Porque a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele se fez fraco. Quando vieram prender ele lá no Getsemane, ele falou: por que vocês vão me algemar? Eu estava com vocês nas praças. Por que vocês vão me algemar? Se eu quisesse agora, eu pedia milícias de anjo, meu Pai mandaria. Deixa eu te dizer uma coisa: quando foram prender Jesus, perguntaram: quem é Jesus? Jesus falou: eu sou. Todos caíram. Aí Jesus esperou os caras levantarem para prender ele, porque quando ele disse eu sou, porque lá atrás na sarça ardente, quando Moisés disse assim: quando eu for até os israelitas e disser o Senhor me enviou, eles perguntaram o seu nome, o Senhor disse: diga para eles que eu sou o que sou. Quando dizem quem é Jesus, ele fala eu sou, ou seja, eu sou Deus, é por isso que eu estou aqui. Eles caíram ali. Aí eles prendem Jesus numa cruz e pensam: neutralizamos ele. Colocaram ele entre dois marginais, entre dois criminosos. E um dos criminosos ali dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva você e nos salva também. E quem ora de baixo pensa: paramos ele. Mas eles não sabiam que nem a cruz, nem a morte, nada pode deter o nosso Deus. Nada pode deter o nosso Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Do outro lado tinha um outro homem, ele vira e fala: ô rapaz, faz isso não, porque nós estamos aqui porque merecemos. O outro criminoso, na cruz, sem falar nada, o amor de Jesus constrangeu aquele homem. Jesus vai como uma ovelha muda, mas o amor dele constrangeu. Sabe por que o seu coração vai arder? Porque o amor de Deus te constrange. O amor de Deus vai te constranger. Na verdade, quando eu disse que o seu coração vai arder, meu irmão, alguns só estão aqui hoje porque o seu coração já tem ardido nesses dias. O seu coração já está ardendo. Quando alguém te fez um convite, a palavra dele só casou com que o teu coração já ardia, porque o seu coração já arde, porque o Espírito Santo, ele tem te acompanhado nesses dias. Jesus, sem falar nada, aquele homem vai e compra o barulho de Jesus, trazendo para um carioquês, e fala: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. E diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ali, na hora da crucificação, Jesus vira para o lado e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Prenderam ele na cruz para que ele não falasse do amor de Deus. Prenderam ele na cruz para que ele não apacentasse as suas ovelhas. E preso na cruz ele ganha mais um. E preso mais um. Preso na cruz ele leva mais um. Porque nada pode deter esse amor. Não há barreiras para esse amor. Eu sei que na sua empresa onde você trabalha, nesses dias, o Espírito Santo tem entrado lá. E você no teu computador, o Espírito Santo falando no teu coração. Quem sabe na operação onde você está dirigindo o carro, na obra onde você está ali, o Espírito Santo tem falado com você, porque ele não se limita a templos, ele não espita espaços religiosos. Onde houver um filho seu, ele vai ao seu resgate. Ele fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não conseguiram parar ele, e preso na cruz ele fala: Senhor, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Para terminar ele fala: está consumado.
que significa tetelestai. Quando um escravo recebia alforria, alguém escrevia tetelestai. Quando lá atrás você comprava alguma coisa e tinha uma dívida financiada com alguém, você estava preso ao seu credor. Quando você pagava a última prestação, ele escrevia tetelestai. Você não tem mais dívida alguma, você está livre. Jesus ali na cruz do Calvário, ele fala: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. E ele grita e diz: tetelestai, está consumado. Eles estão liberados, a dívida já foi paga. Eu estou pagando a dívida pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas eu estou morrendo no lugar deles. Eu estou morrendo no lugar deles. Esse é o Deus que eu sirvo, cara. Esse é o Deus que ele não morreu na cruz para me dar um Camaro. Ele não morreu na cruz para me dar um carro, uma casa na praia, meu irmão. Eu posso ter casa, eu posso não ter casa. Eu posso ter carro, eu posso ter bicicleta, eu posso andar a pé. O que não vai me faltar é o amor de Deus. Essa compaixão no meu coração é o Espírito Santo de Yeshua. Você está entendendo, meu irmão? Jesus não quer te atrair com coisas que ele vai fazer por você, porque ele já fez tudo, meu irmão. E se o que ele fez não é suficiente, entenda uma coisa: ele já fez tudo ali na cruz. O maior engano que alguém pode dizer para você é: eu entreguei minha vida a Cristo, Brasil se reconciliou com Cristo. Alguns dias e alguém vira para ele e fala: Brasil, se prepara porque o melhor está por vir. Não, o melhor não está por vir, Brasil. O melhor já aconteceu. O melhor é Cristo, o melhor é a salvação. O melhor é o Espírito Santo que me selou. Tudo que virá depois disso é muito menor do que isso, porque em primeiro lugar se coloca o fundamento, depois se constrói a casa. Então entenda uma coisa: o mais importante é o fundamento que você já ganhou, é o fundamento sobre o qual você está. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lama horrível. Ele me tirou de um charco de lama horrível e firmou os meus pés na rocha, cara. Eu tenho fundamento, meu irmão. O que vai determinar o quanto forte é uma casa é sobre onde ela está fundamentada, meu irmão. E o que Cristo é para mim é fundamento. Ei, há 14 anos atrás eu coloquei a minha vida sobre essa rocha. Depois disso eu fui chamado para ser pastor. Eu entrei no seminário, coisa pequena. Depois disso eu fui consagrado pastor, coisa pequena. Depois disso eu iniciei um ministério onde nós ganhamos centenas de pessoas para Jesus, coisa pequena. Depois disso eu me tornei um pregador de centenas. Preguei para centenas e milhares de pessoas, coisa pequena. Ganhei mais de 100, 500, 1000 pessoas, coisa pequena. Me casei com a Cleomar. Não é pequeno não, meu irmão. Pequeno não, mas é menor do que o que ele fez. Fui como missionário no estado do Espírito Santo. Que experiência maravilhosa, coisa pequena. Conheci amigos, tive experiência com usuários de crack que eu nunca tinha tido. Fui dentro de boca de fumo, fui dentro de Cracolândia, tiramos pessoas das ruas, conheci pessoas mais experientes que eu. Experiência maravilhosa. Fizemos o CST10 lá em outro estado, foi um estouro, coisa maravilhosa, coisa pequena. Voltamos para o Rio de Janeiro, iniciamos uma igreja sem ninguém dar um centavo de recurso de nada. E hoje nós estamos aqui, coisa pequena, porque o mais importante aconteceu lá atrás, quando eu coloquei a minha vida sobre o fundamento que é Cristo. Sobre o fundamento que é Cristo. E nada que aconteça depois disso vai ser maior do que Ele fez por mim. Você crê nisso? Só que a cruz não conseguiu deter. Eu tenho estado muito saudosista esses dias. Acho que é a idade. Eu lembro de algumas músicas antigas. Tinha uma música que dizia assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Graças a Deus não sei o restante não, tá? Se você soubesse pode ir mais, eu não sei, só sei esse pedacinho. Aleluia, Cristo reviveu, né? Tem entre nós viveu. Eu sou novo, né, irmãos? Mais antigos que vão. Sou garoto ainda, não lembro. Mas vamos lá, a cruz não conseguiu deter.
Jesus, depois que morreu, vai um homem chamado José de Arimateia. Você ainda está comigo, amém ou não? Vai um homem chamado José de Arimateia pegar seu corpo, junto com Nicodemos. Leva Jesus para um sepulcro novo. Deixa Jesus ali, rola uma pedra e deixa o corpo ali. Cara, foram 3 dias de choro. Sabe por quê? Porque Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: eu não chamo mais vocês de servos, porque um servo não sabe o que seu Senhor faz, e eu tenho revelado a vocês o que eu vou fazer. Agora eu chamo vocês de amigo. Amém. Cara, a morte de um amigo não deve ser algo fácil. Eu chorei uma morte com muita dor e muita tristeza. Eu tinha 15 anos, eu tenho 31. Se eu vou falar rápido, se eu falar um pouco mais eu choro. Jonatas, um menino lá do Areal, que foi assassinado, meu amigo de adolescência. Cara, perder um amigo é algo dolorido. Você já perdeu um amigo aqui, meu? Como é que você se vê na frente de um caixão de um amigo, cara? Foram 3 dias de choro, 3 dias de dor. Só que havia uma promessa. Ele sempre dizia: no 3º dia eu vou ressuscitar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Havia uma esperança: no 3º dia eu vou ressuscitar. Quando deu o 3º dia, o domingo de manhã, Maria Madalena corre até o sepulcro, e quando chega lá, a pedra estava fora do lugar. Rolaram a pedra e aparece um anjo naquele lugar e diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Maria volta, encontra com os discípulos. Pedro e João vão correndo até aquele lugar, encontram o sepulcro vazio. Quando voltam, o texto diz, esse texto agora que eu li para você, que 2 dos discípulos, diante de todas essas coisas, perderam a esperança e decidiram sair de Jerusalém. Eles abandonaram a comunhão ali, junto com os 11 apóstolos que ficaram, junto com a igreja de Cristo que estava nascendo ali, que estava no ventre, que iria nascer em Atos 2. Eles abandonam a comunhão, e os 2 amigos, eles pegam uma estrada de 11 quilômetros para ir numa cidadezinha chamada Emaús. Por quê? Porque Jerusalém era um lugar que trazia tristeza, Jerusalém era um lugar que trazia más lembranças, Jerusalém era um lugar que, enquanto eu ficar aqui, eu vou ficar lembrando de Cristo, vou ficar chorando. Mas entenda uma coisa: não adianta você mudar de lugar. Não adianta mudar de lugar para tentar fugir daquilo que está dentro de você. Não adianta mudar de relacionamento quando o problema está em você. Não adianta mudar de casa nem de rua quando o problema está com você. Não adianta mudar de trabalho quando o problema está com você. Não adianta mudar de igreja quando o problema está com você. Não adianta mudar de cidade quando o problema está dentro de você. Você está aqui, amém ou não? Eles querem sair dali, quem sabe para esquecer um pouco a dor. Aí eles entram numa estrada. Tudo que eles querem é a presença de Cristo. Tudo que eles querem é o Senhor. Eles sofrem por estar distante do Senhor, mas querendo muito o Senhor. Preste atenção nisso. Querendo muito o Senhor, eles entram em uma estrada que o levaria para longe do propósito e da vontade de Deus. Existem pessoas que querem muito o Senhor, mas escolheram fazer a tua vontade e entrarem em uma estrada que está levando ele para longe do propósito e da vontade do Pai. Entenda uma coisa: não importa se você quer chegar no destino, você tem que andar no caminho certo para você chegar naquele destino. Aqueles homens, eles queriam algo, mas eles estavam na estrada errada. Existem muitas pessoas assim: o seu coração anseia por chegar no lugar certo, mas eles entraram numa estrada errada, e uma estrada errada só vai te levar para mais longe. Naquele mesmo domingo eles perderam a esperança.
Eles entraram naquela estrada e foram andando. E quando eles estão andando, isso é tremendo, quando eles estão andando naquela estrada, saindo de Jerusalém, eles não deveriam sair de Jerusalém, eles deveriam permanecer unidos ali. Quando eles estão saindo de Jerusalém, se distanciando do propósito, se distanciando da vontade de Deus. Meu irmão, você que está aqui hoje, eu quero dar um alerta para você. Quem sabe você ama muito o Senhor, quem sabe você quer muito viver uma vida com Deus, mas você escolheu um caminho que está te levando para longe dele, e por mais que você queira se aproximar dele, os dias vão passando e você se vê mais distante. Não adianta querer chegar, você tem que entrar na estrada certa. Muita gente aqui mora na cerâmica. Você não pode pegar a Dutra aqui e ir embora. Você está na Dutra, a Dutra está em direção ao Rio de Janeiro, você sabe, essa não é a direção da minha casa, eu tenho que pegar um retorno. Existem pessoas que estão numa estrada em que ela precisa entender: eu preciso fazer um retorno, eu preciso voltar para o meu lugar, eu preciso voltar para o centro da vontade do Pai. Para que eu chegue no meu destino, para que eu chegue na minha casa, é necessário com que eu saia dessa estrada, que se eu continuar nela, ela vai me levar para mais longe, ela vai me levar para mais longe e mais longe. Você está entendendo isso, sim ou não, meu irmão? Mas quando aqueles homens estão naquela estrada, Ed, que estão levando eles para longe de Jerusalém, aparece alguém do lado deles. Quem? Aquele que estava vivo. Jesus aparece do lado deles, meu irmão. E quando Jesus aparece do lado deles, Jesus ele vai simplesmente caminhando com eles. Jesus ele não chega repreendendo, Jesus ele não chega martelando, Jesus ele não chega cajadando. A primeira coisa que Jesus faz é: o que você está precisando é andar comigo, e eu vou andar contigo nesses dias. Antes de eu liberar uma palavra para você, eu vou andar com você nesses dias. Sabe o que tem acontecido com você nesses dias, meu irmão? Hoje você está aqui ouvindo uma palavra de Deus, mas nessa semana o Senhor ele já tem andado do seu lado a semana inteira. Nesse mês ele já escolheu andar contigo, e você sentia no seu coração uma presença diferente, você trabalhando sentia coisas diferentes. Já era o Senhor dizendo: eu vou tirar você dessa estrada, mas primeiro eu vou fazer você se apaixonar pela minha presença, primeiro eu vou fazer se apaixonar pela minha companhia, primeiro eu vou fazer você, o seu coração arder na minha companhia. Aí Jesus vai andando com eles, e aí Jesus no meio do caminho pergunta. Sabe o que Jesus pergunta? Porque o texto diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Esses homens são homens que com certeza andaram com Jesus 1 ano, 2 anos, ou quem sabe os 3 anos. Só que esses homens, eles estavam com seus olhos impedidos de reconhecer aquele que um dia eles comeram junto com ele, reconhecer aquele que um dia eles andaram de mão dadas, reconhecer aquele que um dia tocou nele, perdoou ele, curou ele, reconhecer aquele que um dia foi seu amigo íntimo, mas hoje eu olho para ele e não reconheço mais. Jesus é muito lindo, meu irmão. Quem sabe você já viveu momentos lindos com o Senhor. Quem sabe você já se sentou e já comeu com Ele. Quem sabe você já andou junto e próximo dele. Hoje você não consegue mais reconhecer quando é Ele que está falando. Hoje você não consegue mais reconhecer quando é Ele que chega. Hoje você não consegue mais reconhecer quando a presença dele entra em algum lugar. Hoje você não consegue mais reconhecer quando é Ele te tirando de um caminho. Hoje você não consegue mais reconhecer quando é Ele falando não.